Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje todos nós satisfeitos, felizes, vitória do Vasco, de certo modo até surpreendente, por 2-0 frente ao São Paulo. Uma vitória que não é qualquer vitória. A gente venceu o São Paulo, uma das equipes que vai brigar aí pelo título de campeão brasileiro. E fazer 2 gols no São Paulo é muito difícil. Vamos lembrar que até aqui o São Paulo havia tomado apenas 9 gols no Campeonato Brasileiro em 15 rodadas. Então é uma vitória importante, uma vitória que dá moral para o Vasco aí para a sequência do campeonato. E a gente espera que o Vasco siga nesse viés aí. Nosso objetivo é somar 44 pontos para poder ficar livre aí da zona de descenso. Mas mostrando que o time tem mostrado, principalmente atuando em São Januário, a gente há de convir que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível. Antes de adentrar nos lances do jogo, como que foi, eu quero fazer algumas reflexões aqui, para poder dividir com os inscritos aí, com os amigos. Até fiz uma colinha aqui. Primeiro, a gente tem que parabenizar a torcida do Vasco. 18 mil pessoas, lotamos São Januário, apoiamos, sem violência, sem baderna, é assim que tem que ser feito. Mostrando o quão grande, ou melhor, gigante o Vasco é. Torcida empurrou do primeiro minuto até o último minuto. Alguns momentos de apreensão, porque a equipe do São Paulo é forte, repito aqui, mas a torcida está de parabéns. Para frente a gente tem que conversar aí com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, tentar um laudo aí para a gente poder ampliar a capacidade de São Januário, porque em São Januário cabem mais de 20 mil pessoas. E hoje só deu 18 mil pagantes lá, porque é o que a polícia permite. Outra coisa que eu gostaria de tocar aqui, pedir desculpas à torcida do São Paulo. Vários pais com suas esposas, com seus filhos, que vieram de São Paulo, ficaram impedidos de entrar em São Januário hoje porque não tinha ingressos para os torcedores do São Paulo. Tudo foi distribuído para as torcidas organizadas e muitas pessoas que vieram de São Paulo não puderam entrar dentro do estádio. Então eu faço esse registro aqui. Próximo jogo entre Vasco e São Paulo, ou entre Vasco e qualquer equipe visitante, que haja aí um diálogo melhor entre as duas diretorias para poder distribuir esses ingressos aí. Com relação ao VAR, repito aqui, hoje o São Paulo teve um jogador expulso com 35 minutos do primeiro tempo. Da mesma forma que eu reclamo quando o Vasco é roubado, eu reclamo também quando o Vasco é beneficiado. É um lance interpretativo, então o VAR não tem que se meter. Isso, na minha opinião, é interferência externa. Eu já critiquei isso aqui quando o Vasco perdeu para o Grêmio. O Vasco não tem nada a ver com isso.
Mas a gente, pela índole da gente, a gente tem que deixar isso claro aqui. Que o VAR não deveria ter entrado em questão. Fica a critério do juiz esses lances interpretativos. Porque senão vai chegar um determinado momento no futebol que a gente vai ter que colocar robô para poder apitar o jogo. Então, independente do jogador expulso, o Vasco iria vencer essa partida. Hoje, além da torcida ter empurrado, o técnico Vanderlei Luxemburgo estava com uma estrela fantástica. A estrela do Luxemburgo brilhou hoje. Aproveito o ensejo também para poder pedir desculpas ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu critiquei o técnico Vanderlei Luxemburgo por ele ter colocado 4 volantes, mas me calou mais uma vez. Efetivamente, ele sabe o que faz. O Vasco, ao contrário de ser defensivo, o Vasco, desde o primeiro minuto, foi para cima da equipe do São Paulo. E o Luxemburgo foi importantíssimo para o Vasco conquistar esse 20º ponto. Agora, o Vasco tem 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Agora, está faltando 3 rodadas para acabar o primeiro turno. Nosso próximo adversário será a equipe do Cruzeiro. A gente vai jogar fora, é um jogo dificílimo. Depois a gente pega o Bahia dentro de casa. O torcedor do Vasco tem que lotar mais uma vez São Januário para poder fazer diferença. E a gente encerra o primeiro turno jogando lá na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, contra a Chapecoense. Então, você, torcedor do Vasco, será fundamental até o final do Campeonato Brasileiro para que o Vasco possa almejar algo a mais na competição. O Vasco, conforme eu disse, foi o senhor do jogo. No primeiro tempo, independente do jogador que foi expulso, o Raniel, o Vasco teve pelo menos 4 oportunidades claríssimas de fazer gol. O Vasco teve uma oportunidade muito clara com o Raul para poder fazer um gol. Lance muito parecido contra a partida do Flamengo, né? O Raul precisa treinar mais finalizações, ainda mais porque ele está chegando mais à frente para poder participar do ataque. O Vasco teve 2 chances com o Marrone e o Vasco ainda teve uma chance com o Thales Magno. Lance que passou cuspindo o travessão, que o Thales Magno poderia ter feito o gol. O goleiro do São Paulo, Thiago Volpe, assoprou a bola para a bola não entrar lá no ângulo. A gente pode dizer que a única chance que o São Paulo teve no primeiro tempo foi através de um contra-ataque, uma finalização do Everton, que o goleiro Fernando Miguel fez uma boa intervenção. Foi uma bela defesa do Fernando Miguel, tranquila, e o Vasco saiu do primeiro tempo com 0-0, 0-0 injusto, diga-se de passagem, devido às chances que o Vasco teve. No segundo tempo, o Vasco foi para cima do São Paulo. O São Paulo efetivamente sentiu muito o fato de estar com um jogador a menos, do Raniel ter sido expulso, mas São Paulo até esboçou alguma reação. Fato que a torcida do Vasco foi mais forte, foi o 12º jogador, e aos 11 minutos do primeiro tempo sai o primeiro gol do Vasco, gol do Thales Magno, através de uma cobrança de escanteio do Danilo Barcelos. Vanderlei Luxemburgo
colocou o Danilo Barcelos ainda no primeiro tempo, porque o Henrique estava com cartão amarelo para poder se precaver. Eu na hora eu critiquei, mas acabou que deu certo, porque o Barcelos participou dos 2 gols do Vasco, e de um cruzamento vindo do Barcelos, o Castan desvia a bola para o Thales Magno, ele livre, bate no canto, 1-0 Vasco. O Vasco ganhou muita velocidade no segundo tempo, principalmente porque o técnico Vanderlei Luxemburgo, logo no intervalo, tirou o Andrei que teve mais uma oportunidade e não aproveitou. Sai o Andrei, entra o Rossi. O Rossi, quando entra, ele coloca fogo na defesa adversária. É um jogador que dá muito trabalho e a gente tem que acreditar, ficar esperançosos, porque com o Rossi pela direita e esse menino Thales Magno, ora caindo pela esquerda, ora jogando centralizado, pode dar bons frutos aí para o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que no primeiro tempo já tinha uma posse de bola de 56%, o Vasco continuou dono do jogo após fazer o gol do Thales Magno. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele tira o Marcos Júnior, coloca o Felipe Bastos. Quem diria, muitas pessoas criticando, poxa, Felipe Bastos vai entrar, quem é que faz o gol? Felipe Bastos, 2-0 Vasco, e demonstrando o quanto o técnico Vanderlei Luxemburgo tem importância nessa reabilitação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que na última rodada o Vasco perdeu para o Flamengo, e fazer 2-0 assim na equipe do São Paulo, que é uma grande equipe, é muito difícil. Eu fiquei temeroso do Vasco sentir não apenas a derrota contra o Flamengo, mas por estar com os salários também atrasados aí, que a gente sabe que isso influencia, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo fez ali daquele time um elenco fechado, uma verdadeira família, e os caras, a gente pode até questionar a qualidade técnica de alguns, mas empenho desses jogadores em dia, e estão de parabéns por tudo que eles estão fazendo, superando obstáculos, demonstrando que Vasco é Vasco, honrando a camisa do Vasco. Meus amigos, agora é a gente buscar o restante desses pontos que faltam. O Vasco está com 20 pontos, faltam 24 pontos. A gente espera que essa diretoria não atrapalhe os atletas, que os salários venham ficar em dia, para que o técnico Vanderlei Luxemburgo possa ficar ainda mais tranquilo e o elenco poder dar tudo de si. Próximo compromisso da gente contra o Cruzeiro, vamos ficar atentos. Cruzeiro passa por um momento difícil, mas está tentando aí uma reabilitação, e todo cuidado é pouco. Sempre que a gente joga lá em Minas Gerais, os jogos são difíceis. Meus amigos, esse foi o pós-jogo. Tentei fazer um resumo aqui de tudo. Vasco neles. Abraço aí a todos. Valeu. E respeitem o Vascão, gigante da colina.